Salve, salve galera! Aqui quem fala é Roberto Ferreira e cá estou para mais um tutorial sobre o Photoshop CS6. Bom, nesse tutorial a gente vai aprender a transformar toda essa área em verde, certo? Em neve. Isso mesmo, pessoal. Toda a área que está em verde a gente vai transformar ela em neve. É um tutorial bastante interessante, vocês podem estar pegando imagens na internet, essas imagens vocês podem estar testando esses efeitos, certo? Eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês procurem buscar o conhecimento, que é muito interessante, e é uma coisa bacana, não é uma coisa difícil, é uma coisa simples, uma coisa básica, certo? Então vamos lá. Pessoal, vamos prestar atenção aqui, ó, que nós temos aqui uma camada, certo? Que é a camada da imagem, certo? É chamada de plano de fundo e ela está bloqueada, por causa que eu estou vendo aqui o cadeado, certo? Então essa imagem original a gente vai deixar ela intacta, que é para no final a gente conseguir identificar o antes e o depois, ok? Vou dar aqui um Ctrl J para duplicar a camada. Vou pegar aqui a camada 1, certo? Que é a camada que eu vou jogar os efeitos em cima. E esses efeitos que eu vou jogar em cima dela, certo? Vai ser tudo em subcamadas. Então vamos lá. Primeiramente eu preciso selecionar toda a área verde. Tudo que está de verde aqui eu tenho que selecionar isso, porque senão eu não vou conseguir fazer o efeito, certo? Para isso a gente tem que fazer uma seleção, e uma seleção muito louca, né? É uma seleção que a gente consegue fazer de vários locais ao mesmo tempo. Por exemplo, a gente vai utilizar um intervalo de cores. A cor que a gente vai pegar é a cor verde, certo? Então vamos lá fazer a seleção. Através da seleção a gente vai conseguir jogar o efeito. Bom, vamos lá, no menuzinho selecionar, todo mundo vai marcar a opçãozinha aqui, ó, intervalo de cores. Esse intervalo de cores, ele vai nos proporcionar, certo? A gente fazer a seleção individual por cores. Por exemplo, aqui vai ter a opção selecionar, vai estar marcada a amostra de cores. Vocês podem clicar em cima do drop down e vocês conseguem ver que vocês podem fazer a seleção através das cores vermelhas, das cores amarelas, enfim. Você pode estar aqui clicando, marcando a opçãozinha que você quiser fazer da cor. Bom, o verde aqui eu vou clicar, que é para vocês verem. Veja que apenas ele pegou aqui uma parte pouca verde aqui no preview, certo? A opção aqui de grau de seleção, para mim aumentar ou diminuir o grau da seleção, ele também não me deu, certo? Então o que eu posso fazer aqui? Eu vou voltar a usar a amostra de cores, que eu posso captar essas cores dentro da minha imagem, ok? Vou marcar a opção. Veja que aqui no preview ele já me mostrou uma área bastante grande, certo? Que possa ser selecionada, mas não é o suficiente, né? Eu preciso selecionar uma grande parte verde aqui para poder ter o efeito que eu quero, certo? Para isso eu vou clicar aqui em cima no telhado, na parte verde, né? Vou dar alguns cliques para fazer algumas captações de cores. Veja que eu clicando aqui pelo teto eu já consigo ter uma prévia aqui do que eu estou captando, certo? Eu vou dar alguns cliques aqui. Bom, acho que esse aqui ficou bacana. Eita, nada feito. Bom, esse aqui ficou bacana, mas ainda não é o suficiente. Eu preciso fazer uma seleção maior. Então, para isso, eu vou segurar o Shift no teclado e vou dando alguns cliques para ele fazer uma captação maior de cores. Na verdade eu vou querer só o verde, né? Agora foi de menos, agora foi de mais. Então eu vou voltar a clicar normal. Eu vou selecionar novamente. O teto tá quase bom, certo? Bacana aqui. Segurando o Shift vou clicar aqui na parte de baixo, né? Para ele conseguir fazer uma seleçãozinha maior. Ok? Para mim ficou bom. E aqui também vocês podem, ó, pelo grau de seleção, vocês podem estar aumentando esse grau, certo? E estar conseguindo captar em uma maior área para que essa seleção seja feita, ok? Eu vou dar apenas aqui alguns ajustes a mais. Ele pegou aqui um pouco mais da cor, né? E eu vou clicar em OK para ver, na verdade, a minha seleção. Ok? Veja que seleção louca, pessoal. Isso mesmo. Tudo que está selecionado aqui foi aquelas coresinhas que a gente saiu clicando com conta-gotas,
certo? Ele conseguiu selecionar. Para isso, eu vou precisar transformar essa seleção em uma máscara. Eu vou utilizar essa opção aqui de baixo, chamada de máscara. Vou clicar nela. Veja que a máscara foi criada aqui, ó, ao lado da camada 1. Na verdade, ao lado da miniatura da camada 1, certo? Para vocês terem uma noção do que a gente está falando, eu vou marcar aqui a opção aqui, mover. Vou clicar em cima da foto e vou puxar, ó. Veja que eu vou arrastar apenas o que eu selecionei, certo? Com o intervalo de cores, tá bom? Vou agora ter que jogar o efeito em cima dessa camada da máscara. Para isso, a gente vai utilizar um recurso, né, que é o ajuste. A gente vai clicar na opção aqui do ajuste, vai optar pela opção matriz e saturação, clica em cima dela. A gente vai conseguir ter aqui acima da camada 1, uma camada chamada matriz e saturação 1. Essa camada vai ser responsável, uma das responsáveis, na verdade, pelo efeito que a gente vai fazer aqui nessa imagem. Para isso, a gente tem que marcar essa opçãozinha aqui, associando a camada de matriz e saturação à camada, a opção aqui de máscara, certo? Se você não marcar essa opção, nada feito, não consegue ter o efeito esperado. Para isso, a gente vai utilizar agora as opções de matriz e saturação. Daqui na matriz, eu vou trazer o nível aqui, ó, um pouco mais para a esquerda e tentar obter aqui uma cor meio amarronzada, certo? Para isso, ó, na matriz eu vou deixar aqui o meu com menos 37%, ok? A saturação aqui eu também vou ter que alterar, vou puxar para a esquerda deixando o valor negativo. Vou deixar em cima de 33%. Veja que a gente já conseguiu, ó, alterar um modelo de cores que estava a nossa imagem. Por exemplo, aqui uma prévia. Se você aqui nessa opçãozinha aqui desmarca a visualização, você vê o antigo. Se você marca, agora você vê o novo. Ok? Novamente a gente vai ter que criar uma nova camada de matriz e saturação. Então vamos lá, ajuste. Clica em cima da opção matriz e saturação. Novamente, vamos ter que associar a camada de máscara. Então, vou marcar essa opçãozinha aqui. Veja que ele já está associando a camada de máscara, certo? E dessa vez, eu vou pegar a luminosidade, certo, pessoal? Tá 0% e vou trazer para 100% positivo, fazendo com que minha imagem receba o efeito de neve, certo? Esse efeito de neve a gente vai ter que tratar agora para que não fique com uma aparência de Photoshop, e sim com uma aparência real. Então, para isso, a gente vai utilizar uma opção novamente lá no ajustes, que é ajuste de camada, está aqui, certo? A gente vai clicar nela e vai marcar a opção filtro de fotos. O filtro de fotos que abriu aqui na parte superior, ele vai trabalhar uma camada, certo? À frente da matriz de saturação que a gente criou, para ter uma real como é que eu posso dizer, uma real sensação que realmente está frio. Então, para isso, aqui no filtro a gente vai clicar na opção do drop down e vai marcar a opção de filtro de resfriamento 80, fazendo com que, ó, a imagem ganhe uma tonalidade azulada, ok? Essa tonalidade azulada vai dar um real realismo, né? Uma parte mais real, mais realista a nossa imagem, certo? Novamente, a gente vai ter que criar uma nova camada, aqui na opção nova camada. Vou pegar essa camada, certo? Deixa eu subir aqui um pouco mais aqui para vocês terem uma noção melhor do que eu estou fazendo. Vou descer aqui um pouco mais. Essa camada 2 que foi criada, eu vou clicar, segurar e puxar para baixo de filtro de fotos. Por quê? Porque todo efeito que eu colocar aqui vai estar abaixo do filtro de fotos, ou seja, vai também pegar o efeito do filtro de fotos, ok? Aqui eu vou utilizar um pincel para criar uma neve, ok, pessoal? Então aqui na opçãozinha aqui das cores, eu vou clicar nela, vou pegar a cor, clicar, segurar e puxar para o branco, clicar em OK. Na opção aqui de pincel, eu vou marcar ela, vou trazer o pincel aqui para cima da foto, vou clicar com o botão direito do mouse,
Vou marcar essa opção, que é a opção que tem a parte de fora esfumaçada, tá certo? Essa opçãozinha de esfumaçada aqui, ela vai me proporcionar o efeito de neve, ok? Então vou clicar em cima dela. Para sair essa caixinha que apareceu, eu vou clicar aqui na parte superior da barrinha, né? Não vai ter efeito em lugar nenhum. Vou agora na opção aqui de janela, vou marcar aqui a opção de pincel ou F5. Ele vai me dar aqui as propriedades do pincel, ok? Eu vou clicar aqui na forma da ponta do pincel, vou clicar em cima dela. O espaçamento aqui embaixo, eu vou colocar, aumentar ele para fazer com que eu tenha um realismo maior. Eu vou aumentar aqui para 175%, certo? O meu pincel, preste atenção que ele está muito grande, então eu vou diminuir um pouco o meu pincel, né? Diminuir um pouco, posso deixar aqui com 11 pixels, certo? Para fazer com que eu veja maior, com maior riqueza de detalhes, o efeito que eu estou trabalhando. Agora, na opção aqui dinâmica da forma, eu vou marcar a opção dinâmica da forma, certo? Vou alterar aqui, ó, a minha tremulação do tamanho, 0%, 100%, né? Eu vou trazer aqui, vou deixar com base em cima de 60%, vai ser o ideal, certo? Também podemos utilizar essa opçãozinha aqui, que é a tremulação de redondez. Vai fazer, deixa eu voltar aqui para 0% para vocês verem como é que estava. Tá, todas as opções aqui de pincel estão redondos. A tremulação de redondez eu vou alterar e vou deixar com 70%. Esse 70% vai fazer com que alguns pincéis, alguma parte do pincel fique achatada, ok? Para trazer um maior realismo ao efeito da neve, tá bom? Na opção aqui de dispersão, vou marcar também ela, clicando em cima dela, ok? A opção de dispersão, se o pincel de vocês, a opção de dispersão na verdade, estiver com 0%, vocês podem clicar, segurar no nível e puxar, certo? Para 1000%. Na opção aqui de baixo de contar, né? Se vocês estiverem com 0, com 1 na verdade, ou com 16, vocês podem estar alterando aqui o tamanho para 3 ou 4%, para vocês terem várias opções espalhadas de neve caindo, ok? Na opção de textura, clica na opção de textura, né? Eu vou marcar, eu vou escolher, vou clicar na opção aqui, vou escolher um efeito de nuvem, né? Esse efeito de nuvem, vocês podem estar vindo aqui, se não tiver habilitado, vocês podem estar vindo nesta opção, marcar preenchimento com textura 2 ou o 1, né? Em um deles, vocês vão conseguir achar esse efeito aqui de nuvem, ok? Então, eu vou clicar nele, 2 cliques, ele vai vir aqui para o meu efeito de nuvem, certo? A escala dele, eu vou deixar ela com 30%, a escala 30%, certo? O brilho, vou deixar, se eu aumentar o brilho, ele vai sumir aqui na visualização. Então, se eu diminuir o brilho, ele vai me mostrar um pouquinho mais de opções aqui, certo? Então, eu vou deixar aqui com um pouquinho mais, eu vou deixar aqui com menos 45%. E o contraste, certo, pessoal? Vocês podem estar aumentando o contraste para uma maior visualização, diminuindo para diminuir a visualização. Eu vou deixar aqui o meu vou aqui aumentar, deixa eu ver que tamanho vai ficar ok. Vou deixar o meu aqui com 33, menos 33%, ok? Para vocês conseguirem também ter um maior realismo, provavelmente a profundidade do brush de vocês, ela pode estar muito alta. Então essa profundidade, vocês podem estar clicando, segurando e puxando, deixando apenas aqui com 4%, né, para que faça com que tenha um realismo maior, ok? Agora eu vou fechar as propriedades do meu pincel.
vou clicar, segurar e sair puxando para fazer com que a neve seja criada. Ok? Agora eu vou criar uma nova camada, camada 3, abaixo do filtro de fotos, para fazer com que pegue o efeito azulado, certo? Que é o efeito de frio. Vou aumentar o meu pincel. Acho que tá ok. Vou clicar aqui fora da imagem e vou trazer aqui um maior realismo para minha imagem, ok? Aqui também, nessa opçãozinha aqui, que a gente acabou de apenas esfumaçar alguns locais, como se tivesse caindo neve, certo? Vocês podem, se ficar muito visível, vocês podem usar opacidade para diminuir um pouco, tá bom? Vou deixar aqui em 70%, a camada superior, certo? Que é essa camada 3, ok? Ou 100%, caso vocês alterarem as opções lá dos ajustes conforme a gente passou aqui, ok? Espero que vocês tenham gostado. Por favor, se gostou, inscreva-se no canal e clique no joinha, ok? A todos um forte abraço. Até a próxima.